Se o seu bebê sofre com cólicas, fica de olho na suplementação. O Ravi nunca sofreu com cólicas, ele teve um único episódio de cólicas na vida dele, mas também a única suplementação que ele tomava desde recém-nascido era a vitamina D. Então, por esse motivo, as experiências que eu vou contar aqui pra vocês não são as minhas experiências, são as experiências das mães que eu tenho contato aqui, tanto pelo TikTok como pelo Clube de Mães lá no WhatsApp. E aí eu vou contar as histórias delas pra vocês ficarem um pouquinho mais espertas também. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Adtil e nesse vídeo eu falo sobre qual a real indicação de suplementação da vitamina A de acordo com a SBP e OMS. E o vídeo, inclusive, foi esse daqui. Se você quiser assistir, é só clicar nessa caixinha. E muitas mães falaram a mesma coisa. Parei de dar Adtil pro meu bebê porque ou trancou o intestino ou começou a dar muitas cólicas. Vou falar sobre um outro suplemento também, mas primeiro sobre o Adtil. Quando eu vi muitas mães falando sobre isso, eu mandei esse alerta lá no Clube de Mães, né, nos grupos que eu tenho no WhatsApp com outras mães, e falei, gente, muitas mães estão falando a mesma coisa. Então, se o seu bebê tem cólica e você oferece Adtil pra ele, dá uma olhadinha pra ver se não é o Adtil. Uma dessas mães ontem me mandou uma mensagem e falou, Pamela, eu fiz o teste do Adtil. O meu bebê tinha cólicas todos os dias. Fiquei 4 dias sem dar o Adtil pra ele e nesses 4 dias ele não teve cólica. E quando eu dei ontem, ele teve cólica ontem de novo. A pediatra disse que não tem nada a ver, mas eu acho muito difícil ser apenas coincidência. E essas experiências sobre cólicas em bebê não foi apenas com o Adtil, que é uma vitamina A. Nesse final de semana, uma outra mãe veio comentar também que a bebê dela recentemente começou a sofrer muito com cólicas e com vômito. E aí uma das mães lá do Clube de Mães perguntou pra ela se ela dava Adtil pro bebê, porque a gente já tinha falado sobre isso. E aí ela falou, não, eu não dou Adtil, eu dou esses 2 suplementos, mandou a foto. Ela dava AID e ADZ. E aí eu perguntei, esse AID, ele é suplemento só de vitamina D? Ela falou, sim, só vitamina D. Eu falei, e esse ADZ é o quê? Ela falou, é suplemento de vitamina A, D e zinco. Mas por que você tá suplementando vitamina D 2 vezes? Ela falou, não sei. A pediatra passava só o AID e ela mandou acrescentar esse ADZ e passar a dar os 2. Aí eu falei, olha, eu acho que deve ter acontecido algum engano, ela deve ter pedido pra você substituir, né, porque você tá suplementando vitamina D 2 vezes. Mas depois você dá uma questionada pra ela o porquê da suplementação de vitamina A e de zinco, né, se teve alguma avaliação do bebê que ela notou essa necessidade. Nunca vi a suplementação de zinco, né, vou dar uma pesquisada. E fui pesquisar. A recomendação de suplementação de zinco é, em geral, a partir de 6 meses, apenas em casos que existe uma avaliação e uma identificação através de exames que o bebê realmente precisa suplementar. Então, teria que fazer pelo menos exames de sangue para avaliar ali que realmente faltou a suplementação em zinco. E que não era recomendado suplementar zinco antes dos 6 meses, apenas em casos exagerados. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo e fui pesquisar se o zinco causava cólicas no bebê. E ali constava que o zinco em excesso, ele poderia causar cólicas, vômitos, que eram exatamente os sintomas dessa bebê, além de outros sintomas gastrointestinais. Então, por esse motivo, a minha dica fica a seguinte. Se você recebeu qualquer tipo de suplementação por parte do pediatra, em primeiro lugar, questione para que serve aquela suplementação para você entender, porque eu acho que é muito válido e muito importante a gente saber para que a gente está dando um remédio ou um suplemento para o nosso bebê. E outra coisa, observe as reações que esses suplementos ou qualquer medicamento dá no seu bebê. Se você nota que quando você dá o suplemento, o seu bebê tem cólicas, tem diarreia, tem vômito, e quando você não dá o suplemento, esses sintomas param, eles cessam, dá uma pausa e informe isso ao pediatra, para ver se realmente tem necessidade daquela suplementação ou se ele pode substituir por uma outra marca, um outro tipo de suplemento. E na própria bula, normalmente medicamentos e suplementos, eles sempre dizem isso. Se você observar qualquer reação no seu bebê, pare imediatamente o consumo e avise o pediatra. Então, se o seu bebê tem muita cólica, faça um teste e veja se pode ser a suplementação. Porque o resultado, pelo que as mães dizem, é imediato. É não dá e a cólica não vem.